que eu tenho certeza que vai ser um tempo muito especial para todos nós. Vamos começar um tempo de jejum que nós nunca fizemos antes. Já tivemos, nesses 27 anos, várias campanhas de jejum. Mas dessa vez a estratégia que o Senhor nos deu está envolvendo todos os nossos ministérios. Todos os ministérios da igreja, o ministério de crianças que vocês viram aqui, todos os ministérios estarão envolvidos nesse tempo de jejum. Nós vamos jejuar. E seria muito importante você participar disso. Jejum é um momento de abstinência de alimentos. Jejum é o tempo que nós vamos nos separar de alimentos para termos um relacionamento com Deus. Então não adianta você pensar, eu vou jejuar, mas vou tomar um Gatorade. Não vale nada. Aí eu vou jejuar, mas vou tomar, não pode comer, então eu vou tomar um Danoninho. Também não vale nada, porque é alimento. Ok? Jejum é abstinência de alimentos, é só água. E o nosso jejum dessa vez vai ser um jejum que nós vamos fazer como os judeus fazem, olhando para o tempo lunar e não solar, né? O nosso calendário, nós que somos desse lado do continente, né? Nosso calendário é solar, então tudo começa a partir da meia-noite. Para o judeu começa a partir das 6 horas da tarde. Então o nosso jejum começa às 18 horas. Amanhã, às 18 horas, começa o nosso jejum, segunda-feira, dia 11, por isso que nós colocamos dia 11. Então começa amanhã às 6 horas da tarde, 18 horas, e vai até às 6 horas da manhã. E depois das 6 horas da manhã até às 18 horas. Na sexta-feira, o nosso jejum termina às 18 horas. Então nós faremos o jejum, começaremos amanhã, às 6 horas da tarde, 18 horas, e entregaremos o nosso jejum às 18 horas da sexta-feira. Amém? Separe-se lá atrás no quiosque. Nós vamos ter uma folha onde você pode colocar o teu nome, dizendo qual o dia que você vai estar se separando. Eu vou me separar na terça-feira das 18 às 6. Eu vou me separar na terça-feira das 6 até às 18. Coloca o teu nome lá. É muito importante que você coloque o seu nome, porque isso faz com que você se comprometa e você esteja junto com a igreja. Esse jejum tem um objetivo: destruir altares, e eu vou falar um pouco sobre isso nessa noite. Eu tenho uma pregação, mas muito mais do que uma pregação, eu tenho uma revelação de Deus para nós, uma direção do Espírito Santo para nós como igreja. E eu tenho certeza que isso vai ser bênção para você. Esse é um ano de romper. Esse é um ano de nós alcançarmos coisas diferentes, coisas novas. E para isso, nosso coração tem que estar alinhado com Deus. Acredite, Deus não se preocupa com se você vai ser mais santo ou menos santo. Isso não vai mudar Ele. A questão da nossa dedicação e do nosso amor a Ele traz bênçãos para nós. Ele continua sendo Deus. Então nós precisamos alinhar nossa vida com Ele, com a sua vontade, para que nós possamos ser abençoados em tudo que Ele tem nos revelado. Hoje é uma noite de santa convocação, é uma noite de santa ceia. Ou seja, nós vamos iniciar o nosso jejum hoje, amanhã, né? Recebendo a bênção hoje para o jejum, e vamos entregar esse jejum no domingo da Santa Ceia do mês que vem. Então vai ser um tempo diferente. Vai ter uma quinta-feira, quase a última quinta-feira do mês, que nós só vamos ter adoração aqui. E oração uns pelos outros, só oração e adoração. Nós vamos ter uma noite que nós vamos lá para Gilgal, fazer uma vigília a noite inteira lá. Então você precisa estar junto, para que você receba, participe da campanha. Venha aos cultos, não falte. Receba todas as palavras, anote. Hoje eu vou pegar você de surpresa, eu tenho muitos versículos, muitos textos da palavra. E eu sei que muitos podem falar assim, puxa, eu não trouxe nada para anotar. Então, você pega amanhã e escuta a palavra novamente, amém? É só entrar no canal da igreja, no aplicativo você vai ter ali a palavra. Quero te convidar a ficar em pé. Nós vamos ler
o livro de Juízes, agora capítulo 2, que é o texto da palavra de Deus que o Senhor me entregou para esse tempo de jejum. Todos os nossos pastores, nossos bispos estarão pregando nessa direção. E nós vamos ler hoje do versículo 1 até o versículo 5. E no meio da nossa campanha nós vamos do versículo 6 em diante, mas vamos agora nos dedicar do versículo 1 até o versículo 5. Amém? Você está feliz? Amém? Deixa eu arrumar meu cabelo que está me atrapalhando. Obrigado por você que orou por mim. Alguns falaram assim para mim, mas apóstolo, você é meio vaidoso. Você não é uma questão de vaidade, é uma questão que eu estava brilhando demais aqui na igreja, não estava? Eu estava um homem muito brilhante. A testa já estava aqui em cima, então brilhava tudo, né? E é bom a gente se cuidar. É bom a gente se cuidar. Livro de Juízes, capítulo 2. Vamos lá, do versículo 1 até o versículo 5. Diz assim: Subiu o anjo do Senhor de Gilgal. Da onde? Gilgal. Você sabe que Josué, quando Josué entrou na terra prometida, eles entraram por Gilgal. Gilgal quer dizer o rolo virou, a pedra rolou. Essas pedras estão aqui para nos lembrar de Gilgal. Vai chegar um momento que nós vamos tirar essas pedras daqui. Quando nós tirarmos essas pedras daqui, elas vão lá para o nosso acampamento, Gilgal. Vocês vão ver que muitas coisas acontecem em Gilgal, como se Deus quisesse nos chamar a atenção, dizendo: olha, vocês estão num tempo novo. Olha, vocês começaram algo novo. Então vamos começar novamente o texto, a ler a leitura desse trecho. Subiu o anjo do Senhor a Gilgal, a Boquim, e disse: do Egito vos fiz subir, e vos trouxe a terra que sobre juramento havia prometido a vossos pais. Eu disse: nunca invalidarei a minha aliança convosco. Vós, porém, não fareis aliança com os moradores desta terra. Antes, derribareis, destruireis os seus altares, contudo não obedecestes a minha voz. Que é isso que fizestes? Pelo que também eu disse: não os expulsareis de diante de vós, antes vos serão por adversários, e os seus deuses vos serão laços. Sucedeu que, falando o anjo do Senhor essas palavras a todos os filhos de Israel, levantou o povo a sua voz e chorou. Daí chamarem a este lugar Boquim, e sacrificaram ali ao Senhor. Coloca a tua Bíblia sobre a cadeira, ora junto com o teu irmão agora, fale para Deus: Senhor, abençoa meu irmão, traz uma revelação para nós. Fale para Deus: Senhor, traz uma revelação para mim, uma revelação para o meu irmão. Peça para Deus nos abençoar nessa noite. Você veio aqui e você sabe que Ele está aqui. Então vamos invocar o seu nome. Senhor, nessa noite, nós queremos te agradecer por estarmos na tua presença. Ó Senhor, nós nunca saímos da tua presença, mas quando nós estamos reunidos como igreja, o Senhor disse que o Senhor estaria no meio de nós, que no meio das pedras vivas o Senhor seria a pedra principal, que o Senhor é o cabeça desse corpo. Então, Senhor, abençoa-nos com uma revelação agora. Senhor, eu tenho algo para entregar para os teus filhos, segundo aquilo que o Senhor me deu, mas eu peço que o Senhor fale com eles algo que eu não tenho como falar, mas o Senhor tem. Fala ao coração dos teus filhos, traz uma palavra rema, traz uma palavra que se estabeleça, ó Deus, na vida deles, além da minha palavra, que venha a tua, que o Senhor cresça nesse lugar agora e eu diminua, que venha a tua revelação, Senhor, sobre eles. Eu peço a tua bênção sobre nós, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém? Pode se assentar. Deixa eu falar um pouquinho sobre a campanha e ao mesmo tempo já vou começar a pregar. Essa campanha então tem como objetivo destruir altares. Destruir altares. Satanás, ele tem um objetivo. O objetivo dele é destruir o nosso relacionamento com Deus. Então, nós queremos que o Senhor nos traga revelações nesse tempo de jejum
para que, se houver algum altar no nosso coração, algum altar pagão, isso seja destruído. Então, deixa eu falar um pouquinho sobre o altar. O altar é um lugar de relacionamento com Deus, é um lugar de confiança. O altar é um lugar de entrega. Fale comigo, um lugar de entrega. Você não entrega nada se você não confiar. Por exemplo, se você é dizimista nesse lugar, é porque você confia nesse lugar. Se você não é dizimista, é porque você não confia. Você casou com a pessoa que está com você e se entregou para ela porque você confia nela. Senão você não se entregaria. Alguns doidos até se entregam, mas o normal não é se entregar. A gente só se entrega para alguém que a gente confia. Altar é um lugar de entrega. Quando você olha para o tabernáculo, a primeira coisa que você vê no tabernáculo, além daquela estrutura das tendas, quando você passa pela porta do tabernáculo, quando o sacerdote entrava ali e a pessoa que vinha para trazer a oferta entrava naquele lugar, a primeira coisa que ela via era o altar. Não se chega no Santo dos Santos sem antes passar pelo altar. Lá naquele altar era entregue uma novilha, pombinhos, um boi, para que o pecado fosse expiado daquela pessoa que trouxe o sacrifício. Então o altar é um lugar de confiança. Eu confio que o que eu estou fazendo diante desse altar, o Deus deste altar, vai receber a minha oferta, vai receber o que eu estou entregando, vai me ver, vai me ouvir, vai me abençoar. Então o altar é um lugar de entrega. Lembram de Abraão? Quando Abraão teve um filho, seu filho cresceu e Deus chama Abraão e fala: Abraão, eu quero que você me dê o teu único filho. E Abraão vai até o Monte Moriá, ele faz um altar de pedras e ali ele entrega o seu filho. E Deus fala: não toca no menino. Deus traz um substituto, um carneiro que ele encontra preso pelos chifres e ele ali entrega. Então o altar está falando de entrega. O altar está falando da nossa entrega, daquilo que nós confiamos, do que nós confiamos. E aí nós temos que fazer uma outra pergunta. Tudo bem, esse é o altar. Mas nós não temos mais sacrifício hoje. Porque o sacrifício era feito pelos sacerdotes. E nós sabemos que o último sacrifício que foi feito por Jesus. Mas quando era no Velho Testamento, tinha uma peculiaridade o altar. Por exemplo, em Levíticos, versículo 6, diz que o fogo do altar jamais deveria se apagar. O fogo sempre arderá. O fogo não pode se apagar. Então o altar era um lugar de entrega e deveria se manter o fogo aceso. Se você depois ler, não vou colocar para vocês, mas se vocês lerem o versículo 13 em diante, você vai ver que o sacerdote tinha que arrumar a lenha do altar, ele tinha que manter aquele fogo aceso, para que a entrega fosse contínua. Pecou, entrega. Nós não temos mais entrega hoje, porque Jesus Cristo morreu por nós. Estamos celebrando a sua morte e a sua ressurreição nessa noite. Alguém pode falar glória a Deus? Vamos comemorar isso. Porém, o altar, ele existe ainda. Ele está aqui dentro de nós. Vamos ver algumas coisas, porque é muito interessante. Romanos, versículo 12, lembra? Nós estudamos capítulo 12, versículo 1 e 2. Romanos, capítulo 12, diz o quê? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que o quê? Apresenteis os vossos corpos como sacrifício santo, vivo e agradável. Então, ele quer que nós não temos mais um altar onde nós vamos levar uma vítima, mas nós nos entregamos nesse altar. Nós somos esse sacrifício vivo, não é mais morto. O Senhor não quer que ninguém padeça por ele. Mas ele quer que a gente se entregue nesse altar dizendo: eu confio no Senhor. Eu confio que o Senhor é meu Deus. Eu vou confiar a minha vida a Ti. Lembre-se, eu gostei muito que o pastor Fábio falou aqui na semana passada, porque a gente já sabe disso, né? Fé é confiança. A palavra fé é dizer: eu confio. Fé é a certeza, é uma confiança que você tem de que vai dar certo. Então, a partir do momento que Romanos, versículo 1 diz, você tem que se entregar, é porque você está confiando.
Você está confiando no Deus daquele altar. E você está abrindo esse altar. Agora, onde é que está esse altar? Como é que eu vejo esse altar? Lá em Gálatas, o apóstolo Paulo diz assim, versículo 20, 19 e 20, ele diz assim, porque eu, mediante a própria lei, morri a fim de viver para Deus. E ele diz, estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, versículo 20, mas Cristo vive em mim. Então, eu me entrego nesse altar. Mas onde está esse altar? Como é que eu faço essa entrega? Lá em Mateus 22, versículo 37, Jesus diz assim, respondeu-lhes Jesus, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua e de todo o teu entendimento. Então o altar está dentro de nós. Aonde? No coração. O coração é uma figura de entrega. Mas na verdade essa palavra, no original, está falando das nossas entranhas. Eu vou amar a Deus com as minhas entranhas, com aquilo que me gera, com aquilo que mantém a minha vida. Então o altar é um lugar onde eu vou me entregar e está representando ali o meu coração, ou seja, as minhas vísceras, onde eu tenho vida. Eu entrego a minha vida a esse Deus. Lembram quando nós não sabíamos quem era Jesus? Vocês lembram daquela figurinha do Cupido? Vocês já ouviram falar de Cupido? Sim. Você sabe que não existe Cupido, né? Não tem anjinho, nós só cremos em anjão, amém? Nós só cremos em anjão, não tem anjinho. Deus só tem anjão, anjo de guerra. Mas naquela figura lá, daquelas abobrinhas lá que a gente via, lembra o Cupido? Ele tinha uma flecha na mão, amém? E ele acertava o quê? O coração. Porque quem tem o coração, tem tudo. Então o nosso altar está no nosso coração. Deus quer que a gente o ame de todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento. Em Lucas fala ainda com toda a nossa força. Lá em Provérbios capítulo 23, Salomão diz assim, filho meu, dá-me o teu coração. Porque quando você pega o coração de alguém, você tem tudo. O presbítero Mário vira e mexe, ele fala assim, nós temos que ganhar o coração da pessoa. Porque se você não ganha o coração da pessoa, essa pessoa não vai confiar em você. E Deus quer o nosso coração. O meu coração é onde vai estar o meu altar, a minha entrega. Provérbios 16, versículo 1, diz assim, o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem do... Então, aqui, no meu coração, onde estão as minhas emoções, onde está o meu intelecto, a minha vontade, nas minhas entranhas, onde eu vivo, eu vou colocar diante do altar para adorar a Deus. Nós somos crentes e nós costumamos dizer assim, o meu coração é do Senhor. Você já falou isso? O meu coração é do Senhor? Então nós estamos falando, o meu coração é dele. E Deus então quer que o nosso coração se transforme nesse lugar de entrega, de confiança. Porém, lá em Marcos capítulo 7 nos traz uma informação, Jesus está falando, e ele fala assim no versículo 21. Porque é de dentro do coração dos homens que vêm os maus desígnios. Porque é de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios. Prostituição, furtos, os homicídios, os adultérios. Ao mesmo tempo que eu entreguei o meu coração, a minha natureza, ela produz coisas contrárias a Deus. E essa palavra que está escrito aí, de dentro do coração é que procedem os maus desígnios, essa palavra desígnio está falando de pensamentos. Ou seja, uma coisa é o que eu sei, Deus é o Todo-Poderoso, eu posso confiar nele. Outra coisa é o que eu penso. Será que vai dar certo? Será que isso vai acontecer? Será que Deus está me vendo? Será que Ele vai me ajudar? Então são os maus desígnios, são os meus pensamentos. Essa palavra desígnio está falando de conflitos de pensamentos.
daquilo que eu fico pensando e nos meus raciocínios eu fico contestando Deus. Então olha só que problema. Deus quer o meu coração, quer o seu coração, e dentro do nosso coração é onde tem os conflitos. Mas não é só isso. Quando nós olhamos o versículo de João, capítulo 13, versículo 2, a coisa complica. Porque diz em João capítulo 13, versículo 2, que durante a ceia, tendo já o diabo posto, o quê? No coração de Judas Iscariotes, filho de Sião, que traísse ao Senhor Jesus. Então olha só, o meu coração, que tem que ser um altar de Deus, onde eu vou me confiar a Ele, eu vou entregar minha vida a Ele, vou depender dEle, o meu coração tem maus desígnios e o meu coração ainda tem influências de demônios. O meu coração pode ser influenciado por demônios. Só que isso não acontece de um dia para o outro. Isso é algo que o diabo vai fazendo em nós. Vai criando em nós. Esses maus desígnios são pensamentos que vão sendo construídos em nós. Eu estava hoje de manhã pregando aqui, eu estava dizendo para eles o seguinte. Nós podemos ter duas pessoas. Uma pessoa que tem 5 filhos e uma outra pessoa que tem 1 filho. Se essa pessoa que teve 5 filhos, ela teve muitas experiências felizes com esses 5 filhos, e ela agora tem um problema, ela vai agir de um jeito. Essa outra pessoa que só teve 1 filho, mas teve muitos problemas com esse filho, teve o mesmo problema, ela vai reagir totalmente diferente. Porque esses desígnios, esses sentimentos, eles são construídos em nós. E nós começamos a fazer as nossas avaliações em cima do que a gente pensa, do que a gente já experimentou. E aí vem o diabo e trabalha. Judas Iscariotes, olha, veja bem, Judas Iscariotes foi um homem que andou 3 anos com Jesus. Quantos anos? Ele viu milagres. Ele viu mão crescendo, ele viu perna crescendo, ele viu morto ressuscitando, ele viu cego enxergando. Ele viu surdo ouvindo. Ele viu demônios saindo. E esse homem foi convencido aos poucos a não confiar em Jesus. A não acreditar que Jesus seria a solução para a vida dele. Ao ponto de agora ele começar a roubar a bolsa. Ao ponto de ele ver tudo aquilo e ele olhar que aquilo não tinha valor. Ele começou a ser enganado na sua mente. E dentro do coração de Judas, olha só, crente, dentro do coração dele agora, ele tem 2 altares. Um altar onde ele confia em Deus, não em Jesus, em Deus. E um altar onde ele está confiando nele, no que ele crê, menos em Jesus. E agora nós temos 2 altares. O altar do Senhor e o altar do diabo. Isso vai sendo trabalhado. Acredite, nós todos, não tem ninguém aqui imune a isso. Nós somos trabalhados, o nosso coração acaba tendo esse tipo de influência. E o diabo agora quer tomar o nosso coração, porque é do nosso coração que ele tem ali uma torre de comando. Ele comanda a nossa vida por esse coração. E escute, eu falei isso de manhã. Aliás, tudo que eu falei aqui eu falei de manhã. Mas escute, o diabo não tem nenhum problema em dividir com Deus. Ele não tem nenhum problema em dividir as coisas com Deus. Ah, mas o meu coração é de Deus e ele vai também ocupar. Ele não tem dificuldades com isso. Satanás, ele quer ocupar esse controle. Ele quer tirar a nossa adoração pessoal de Deus para agirmos segundo a sua vontade. E ele então, ele cria aquela situação que você já deve ter visto. Quando a pessoa ela fala assim, eu sou de Deus. Não, eu sei que Deus existe, é Deus. Mas, esse mas vem do diabo. Porque se Deus existe e se Deus falou para não fazer tal coisa, é para não fazer. Um exemplo. A pessoa fala assim, eu sei que Deus não quer que eu minta. Já ouviu pessoas falando isso? Deus não quer que eu minta. Mas o quê? Mas uma mentirinha de vez em quando não tem problema.
Não, eu sei que Deus não aceita que se fale palavrão, palavras de baixo calão. Deus não quer que minha boca que eu tenha pensamentos torpes, podres. Mas de vez em quando, não sei se você sabe, mas existem duas coisas que mostram claramente quando uma pessoa está sendo sugestionada por demônios. Uma é a mentira, porque o pai da mentira é o diabo. Quem falou isso foi Jesus. E o nosso pai é Deus. Quando uma pessoa vive na mentira, ela está sendo sugestionada por demônios o tempo todo. E a outra coisa é quando uma pessoa se ira constantemente. Ela é uma pessoa iracunda, ela explode. Porque Paulo fala, não deis lugar ao diabo. Irai-vos e não pequeis e não deis lugar ao diabo. A violência, pessoas violentas, pessoas que toda hora estão explodindo, são controladas por demônios. Então, o diabo quer o nosso coração. E ele não tem nenhum problema em dividir isso. Pelo contrário, ele vai criar essa situação, como ele fez com Eva. Mas é isso mesmo que Deus disse? Será que é preciso mesmo? O domingo é o dia do Senhor, mas será que eu preciso estar sempre nos cultos? Eu preciso ir na igreja na quinta-feira? Deus está em todos os lugares? Mas será que se eu errar, é só pedir perdão a Deus? Não se esqueça que o pecado foi um único pecado. Foi o que foi responsável para que Jesus viesse a morrer por nós na cruz. Um único pecado trouxe toda essa situação de morte sobre nós. O pecado é uma coisa muito séria. Mas o diabo não tem esse problema. Ele não tem esse problema de querer dividir. Ele aceita essa divisão. Eu vou beber, é só um pouquinho. Eu vou usar droga, mas depois eu peço perdão. O Senhor me perdoa. O Senhor te perdoa. Acredite. Eu vou até te falar uma coisa que você pode ficar até chocado. Ele já te perdoou. Você, quando confessa o teu pecado, é para você resolver as coisas no mundo espiritual. Porque diante de Deus, Ele já te perdoou. Porque se Ele não te perdoou, Ele tem que morrer de novo por você. Amém? Vocês estão vivos? Alguém pode falar glória a Deus? Então agora você se pergunte, como é que alguém pode perder a salvação? Se Ele já te perdoou de todos os teus pecados? Alguém vai falar glória a Deus? Todos os teus pecados já foram perdoados. Todos. Então por que eu preciso pedir perdão? Não, a Bíblia não fala que você tem que pedir perdão, você tem que confessar o teu pecado. Ou seja, você tem que assumir o teu erro para você ser transformado, se arrepender e mudar. Agora, se você vive em constante pecado, é porque o teu coração tem um altar onde você está confiando naquilo. Deus diz assim, não adultera, mas você tem um pedacinho lá do teu coração que diz, mas não tem problema, ele me perdoa. Não minta, mas não tem problema, ele é uma só, depois eu peço perdão. Esse mais é o altar. É onde o diabo está te seduzindo e te enganando. E você é crente. Você é do Senhor. Você vai para o céu. Só que aqui na terra o teu relacionamento com Ele vai ter problema. Por que o teu relacionamento vai ter problema? Olha só, não precisa abrir. Vai acompanhando aqui. Depois você pega a pregação e você anota todos os versículos. Mateus capítulo 6, versículo 24. O que Jesus fala? O diabo não tem problema em dividir com a gente, dividir com Deus o altar, mas Deus tem problema. Mateus capítulo 6, 24 diz o quê? Ninguém pode servir a dois senhores. Deus não aceita. Ou você vai se agradar, aborrecer a um e amar a outro, ou você vai devotar-se de um e desprezar o outro. Você não pode servir a Deus e a... Não é riqueza. A riqueza é uma tradução muito infeliz da nossa Bíblia. Aí está escrito assim, ninguém pode servir a Deus e a Mamon, a um demônio. O altar tem que ser totalmente de Deus. Deus não vai aceitar que você tenha um altar para Ele
sendo que você está dizendo que você confia a sua vida em outras coisas. Ou você confia integralmente nele, ou você não confia. Quem é casado aqui, levanta a mão. E quem é casado e está com a esposa perto, balança a mão aí. Olha para tua esposa, olha para o teu marido e fala assim, posso confiar em você só 50%? Você pode confiar em mim só 90%? Você aceita ele 90%? Hã? Vamos, gente, me responda. Não? 95%. Gente, vocês são muito exigentes. Você não quer um marido 95% fiel? Uma esposa 95% fiel? 95%? Tá bom. 99% fiel. Também não. Você não quer uma esposa só 99%? Ela vai trair você só uma vez, homem. Qual que é o problema? Não, né? Você quer uma esposa 100% fiel. Você quer um marido? O altar tem que ser totalmente dele. Não dá para dividir. Ele não vai aceitar. O diabo aceita. Aliás, é o que ele quer. Mas Deus não aceita. Lá em Isaías 42, versículo 8. Olha o que Deus diz. Isaías 42, 8. Eu sou o Senhor. Este é o meu nome. A minha glória, pois, não darei a outrem. Nem a minha honra, a imagem e a escultura. Então Deus não vai dividir a sua glória. Ele não vai dar a sua glória a outro. Não vai dar para outro. Porque agora você tem um altar onde você tem a sua confiança, ou na sua carne, porque tem os maus desígnios, ou são demônios. E aí você tem um altar ali onde você tem Deus. Se a coisa der certa, e aí, quem que te ajudou? Foi o teu braço, foi o demônio ou foi Deus? Deus não vai dividir. Ele não vai dividir. Mas apóstolo, tem coisa que dá certo na minha vida. Mas se a tua vida não é íntegra com ele, se esse altar pagão está aqui dentro, não foi Deus. Foi o acaso, foram demônios, não sei o que foi. Eu te garanto que não foi Deus. Então eu preciso remover do meu coração esses altares. Preciso destruir esses altares pagãos que me controlam sem eu perceber. Gente, novamente, eu quero que você pense um pouquinho. Porque a gente se acha muito forte, concorda? A gente não se acha forte? Quantas vezes a gente vê uma situação de risco e em vez de nós sermos como José, fugir, a gente fala assim, não, pode deixar que isso aqui eu garanto. Aí garante. E vai para o chão, o diabo te derruba. Nós muitas vezes nos achamos fortes. Mas não é essa a questão. A questão é se o altar é dele. Eu preciso limpar esse lugar. Eu preciso tirar do meu coração o que está errado. Para que Deus possa abençoar a minha vida. Então, esta é a campanha. Eu estou pregando já. Essa toda é a campanha. A visão é nós buscarmos em Deus, nesse jejum, o que é que está dentro de mim que está me separando de Deus. O que é que está na minha vida onde eu estou colocando a minha confiança. Deus diz assim, ó, seja puro com a mulher da tua mocidade. No teu leito seja sem mácula. O teu leito seja limpo, como Pedro nos ensina. Boca do Senhor. Mas não tem problema se eu ver alguma pornografia. Você está confiando nisso, que não tem problema? Você já não escutou que Deus disse que teu leito tem que ser puro? Eu não quero assustar você, mas eu quero que você seja bem consciente disso. Amanhã vem um câncer, amanhã vem uma doença, amanhã o diabo entra na tua vida. Aí sabe o que a pessoa chega aqui e fala para nós? Ela fala assim, por que isso está acontecendo comigo? Porque tem muita coisa que acontece de doença, calma aí, hein? Que são coisa da nossa natureza. Nossa natureza é pecaminosa, aparecem doenças, mas tem muita coisa que aparece por causa de pecado. Lembra aquele homem que estava no tanque de Betesda? Que Jesus vai e cura ele lá no tanque de Betesda? O que Jesus fala para ele?
Não peques mais para que não aconteça algo pior sobre a sua vida. Então o que Jesus estava dizendo? Que aquele homem estava padecendo daquela enfermidade por causa do pecado. Então eu preciso limpar meu coração, eu preciso ser cuidadoso, eu preciso entender que pecado é uma coisa séria. Vamos para Juízes capítulo 2, volta lá, acho que você deve estar com a Bíblia aí ainda. Vamos olhar onde nós vamos caminhar nessa nossa campanha. Olha o que diz o versículo 1. Subiu o anjo do Senhor de Gilgal a Boquim, amém? E disse, o anjo disse, do Egito vos fiz subir, e vos trouxe a terra que sobre juramento havia prometido a vossos pais. O que o anjo está dizendo? Eu tirei vocês do Egito para abençoar vocês. Vocês eram escravos. Vamos lembrar de tudo isso que estava acontecendo. José, quem que eu falei? Filho de Jacó, José. Ele foi maltratado, ferido, foi esquecido, tudo aconteceu de errado com José. Por quê? Porque ele estava dentro da vontade de Deus. Olha só, ele estava dentro e ele foi perseguido. E José, sendo perseguido, ele dentro de um calabouço agora, no final da história, ele fica sabendo que o rei Faraó teve um sonho. O sonho de Faraó foi que ele viu 7 vacas gordas e depois 7 vacas magras. E as vacas magras devoravam as vacas gordas. E depois ele viu 7 espigas cheias de milho e 7 espigas que só tinham sabugo. E essas espigas mirradas comiam as 7 espigas gordas. José interpreta o sonho e ele se torna o segundo homem abaixo de Faraó. E agora vem um tempo de escassez sobre a terra. Um tempo de dificuldade. E José está no lugar certo. E ele no lugar certo agora, ele pega a família dele, a família de Jacó, e leva para o Egito. A dificuldade ia ficar sobre a terra 7 anos. Mas ele deixa a sua família lá no Egito por 420 anos. E eles vão se tornando escravos. Lembra que eu falei? Satanás, ele não entra no nosso coração, ele não vai trabalhando e vai colocando o altar no nosso coração de hoje para hoje, amanhã não. Ele vai estabelecendo as suas mentiras até a hora que você começa a confiar nessa mentira. E você dá um pedaço desse altar para ele. 420 anos e agora Israel, Jacó e seus filhos vão ficar no Egito. Faraó vai morrer, eles vão ser esquecidos e passam a ser escravos. Algumas coisas que nós vamos aprender. 3 coisas que a gente aprende aqui rapidamente. A primeira, se Deus tem um propósito para você, não quer dizer que você vai estar livre de problemas, mas quer dizer que o Senhor vai te usar no momento certo. Você está entendendo? Se Deus tem um propósito para você e você está passando por problemas, saiba que no momento certo Deus vai te usar. Como usou José. Amém? Então não vai achando que, nossa, eu estou com um baita de um problema com a minha empresa, eu estou com um problema na minha família, Deus esqueceu de mim. Não, não, Deus quer que você se mantenha fiel porque o propósito dele na sua vida vai se cumprir. Isso vai passar. Você tem que ficar firme. Segunda coisa que você pode aprender aí. Tem 7 anos de vaca gorda e 7 anos de vacas magras. Você já percebeu que no mundo tem momentos bons e momentos ruins? Já percebeu? Financeiramente, você já viu isso? Eu tenho 61 anos, eu vejo, desde que eu nasci é assim. Aliás, eu digo que isso é desde que existe mundo. Tem momentos bons e tem momentos ruins. Segunda coisa que você tem que aprender, quando Deus te der os momentos bons financeiros, viu, Daniel? Quando Deus te der momentos bons financeiros, meu irmão, aprenda a provisionar esse dinheiro e a guardar, porque vai ter momentos ruins. A maioria dos crentes, isso não acontece aqui, fala para o teu irmão, fica tranquilo, não é aqui, é só lá fora. A maioria dos crentes recebe um dinheiro bom, o que ele faz? Já sai comprando carro, sai comprando casa, vai se endividando. Aí vem o tempo das vacas magras, aí ele fala para Deus, Deus me ajuda. Olha, se Deus pudesse falar, ele ia falar, ô tonto, já te ajudei, você gastou tudo. Eu te ajudei. E você, em vez de guardar, você gastou tudo.
E agora você está querendo que eu te ajude de novo? Eu já fiz o que eu tinha que ter feito. Então aprenda. Quando vier provisão para você na área financeira, aprenda a guardar as coisas. Porque quando vier um momento difícil, você tem aquilo que o Senhor já te deu. Amém? Então vai guardando essas verdades, porque essas são coisas que o Senhor vai nos mostrando. E a terceira coisa que a gente aprende aí, a escravidão vai se estabelecendo aos poucos. O diabo vai colocando coisas em nosso coração para que nós nos tornemos escravos dele. E o nosso altar seja dividido. Mas Deus apareceu para eles. Deus apareceu para você? Alguém pode falar glória a Deus? Você pode falar para o teu irmão, Deus apareceu para mim. Deus apareceu. Deus numa sarça, ele apareceu. Numa sarça, ele apareceu para Moisés. Apareceu para você. Ele falou assim, ouvi o clamor do meu povo. Eu ouvi. Vai aprendendo. Deus sabe o que está acontecendo no seu coração. Ele sabe da tua angústia, ele sabe da sua dor, ele sabe da sua dificuldade. Deus sabe o que está acontecendo em você. E Deus então veio para resolver o problema do povo. E tirou o povo dali do Egito. Falou assim, agora eu vou resolver com vocês. Mandou 10 pragas, matou os primogênitos. O anjo da morte passou sobre o Egito, feriu. E agora o povo atravessa o Mar Vermelho. Vai vendo as cenas. Você é crente. Vai vendo as cenas. Atravessa o Mar Vermelho, 2 colunas de água, pé seco, atravessam, chega do lado de lá, o exército de Faraó todo é destruído, eles avançam, chegam num oásis chamado mar, aquela água amarga. Moisés pega um pedaço de pau, joga dentro da água, a água fica doce, e eles vão em direção ao Sinai. Chegam lá no Sinai, um povo que foi escravo, chegam lá no Sinai. Moisés fala assim, ó, fiquem aqui, não toca no monte, porque se tocar morre, eu vou subir o monte. Moisés sobe o monte, e quando eles estão lá embaixo, aparece o que estava escondido. Aparece o que estava dentro do coração deles. Um bezerro de ouro. Aparece o quê? Estava lá dentro, irmãos. 400 anos foi o suficiente para fazer com que aquela cultura que vem de Jacó, que vem de Abraão, um homem que saiu da terra de Ur dos Caldeus, da idolatria, que teve um encontro com Deus, que deu o filho dele para Deus. Agora, depois de 400 anos, essa cultura foi ferida. Eu acreditei, antes de me converter, eu acreditei em muita coisa estranha. Acreditei em espíritos. Achava que o espírito do meu pai podia aparecer. Eu acreditei em muitas coisas. Eu acreditei que se eu pegasse um prato com uma vela e ficasse jogando os pinguinhos da vela, ia aparecer o nome da minha esposa. Já acredito. Você está rindo? Você já fez essas besteiras? Olha lá, eu acabei de falar mentira do diabo. Fala isso. Tem gente que, estou com dor de dente. Pegava um dente de alho, amarrava uma linha, jogava para trás, dava 3 pulinhos, achava que ia passar dor de dente. Colocava charuto no umbigo da criança para acabar com como se fala? Soluço, e também se você tivesse aquele negócio na pele, como que era? Não, aquela mancha que as pessoas têm. Quanta coisa estranha eu acreditei. Mas eu acreditei de hoje para amanhã? Não, isso foi sendo trabalhado na minha vida. Eu fui acreditando nisso com o passar do tempo. Gerações minhas foram acreditando nisso. E agora eu sou crente. Agora eu amo Jesus, agora eu sou um apóstolo da igreja, agora eu sirvo a Deus. Mas e esse altar aqui? E essas influências? Será que é totalmente dele? Qual é o bezerro que está dentro de nós? Eu preciso pensar nisso. Eu não posso ser um crente que fica andando. Talvez o teu bezerro talvez esteja dizendo assim,
Não se envolva com as coisas da igreja. Viva você, tenha a sua vida. Aí o Senhor Deus nos diz na sua palavra que nós somos seus ministros, que nós temos que nos envolver com as coisas dele. Mas o nosso altar diz assim, não. Eu indo na igreja de domingo já é o suficiente. Eu preciso entender o que está acontecendo dentro de mim. Porque senão, lembra, o diabo não tem problema em dividir, mas Deus tem. Então eu preciso entender sobre isso para que eu possa ter um coração diferente. Deus então vai libertar o seu povo. Deus vai tirar o povo dali e vai levá-los para esse tempo com ele no deserto. Mas aparece o altar. Olha o que está escrito em Mateus capítulo 10. Mateus capítulo 10, versículo 24. Acompanhe a leitura aqui, ó. Jesus está dizendo assim, ó, o discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre e ao servo como seu senhor. Se chamaram Beelzebu ao dono da casa, quanto mais aos seus domésticos. Portanto, não os temais, pois nada, o quê? Que não venha a ser? E nem oculto que não venha a ser? Irmãos, pode estar escondido aí dentro de você, vai aparecer. Adultério aparece, mentira aparece. Quem disse isso não fui eu. Deus está dizendo, não há nada que seja oculto que não vai aparecer. Então, se tem alguma coisa no meu coração, eu preciso tratar isso, porque isso aparece. Agora, olha o versículo anterior, Jesus falou assim, ó. Se estão chamando o dono da casa, fale comigo, o dono da casa. O dono da casa é Jesus. Estão chamando ele de Beelzebu. Beelzebu é o senhor da habitação. Baal-zebu é o senhor da habitação. Beelzebu é o senhor das moscas. Baal-zebu é o senhor da habitação. É aquele que quer morar no nosso coração. É aquele que quer controlar a nossa vida. Que quer fazer do nosso coração uma torre de comando. Mas o dono da casa é Jesus. Por isso que ele fala, eis que eu estou à porta e bato. Deixa eu entrar na igreja, deixa eu entrar na tua vida. Eu quero entrar. Mas o inimigo não quer. Aí o que Jesus nos ensina? Ele ensina que quando um espírito imundo é arrancado, se a casa não for cheia, vem outros 7. E o estado dessa pessoa fica pior. Porque o inimigo quer controlar. Então eu preciso entender que essa questão de altar, de controles na minha alma, isso é uma coisa muito séria. Eu preciso resolver isso. Eu preciso saber qual é o bezerro de ouro que está. De repente esse bezerro de ouro é o teu filho, é o teu carro. De repente esse bezerro de ouro é o teu braço forte. Não, eu resolvo. Pode deixar que eu resolvo isso. Não tem dependência de Deus. Lá no versículo 2 de Juízes 2, o que diz lá? Juízes 2, versículo 2. Vós, porém, não fareis aliança com os moradores desta terra. Antes, você vai destruir esses altares. Contudo, não obedecestes a minha voz. Que é isso que fizestes? Bom, nós vamos tomar a ceia. E para tomar a ceia eu quero deixar uma tarefa com vocês. Algo que o Espírito Santo me deu para entregar para vocês. Vamos começar o nosso jejum. 3 altares nós vamos agora procurar ver se existem em nós. Primeiro altar, que durante essa campanha nós já vamos começar nessa semana, para essa semana. Eu vou procurar identificar se isso se no meu altar tem alguma coisa disso. Tradições, fale comigo, tradições. Primeira coisa que eu vou vigiar nesse jejum, Senhor, tem alguma coisa no meu coração, tem alguma coisa nesse meu altar que eu estou dividindo com o Senhor, as minhas tradições. E minhas tradições são um altar, é onde eu confio. Eu confio na minha personalidade, eu confio no que se eu sou bom nisso, eu confio na minha força.
eu confio no que eu aprendi dos meus pais. Sabe aquele negócio que você fala assim? Não, eu aprendi dos meus pais, você tem que fazer igual. Eu sei o que estou fazendo porque minha família foi assim. Nós somos da família de Cristo. Nós temos que aprender com Cristo. Eu preciso romper com as tradições da minha família. Eu preciso romper com tradições de igreja, seja o que for, para ter as tradições de Deus na minha vida. Coisas que nós costumamos a fazer por tradições. O que é? Já é um costume. É algo que se implantou na minha vida. Mentira, engano, roubo, bebedice. Ah, mas eu bebo só um pouquinho. Drogas. Você está confiando em tudo isso? Esse é o altar? Tradições. Você já vem nessa sequência. Não, eu quero só o altar do Senhor na minha vida. Eu tenho que romper com isso. Tradições. Abraão, quem que eu falei? Abraão saiu da terra de Ur dos Caldeus. Não vou pregar sobre isso hoje. Mas Abraão, até a morte dele, ele construiu 4 altares a Deus. 4 altares. E o último foi o altar da entrega. E ele foi aprendendo a relacionar-se com Deus em cada um desses altares. Ele saiu da religiosidade do seu povo para começar um novo tempo com Deus. E cada altar era uma entrega maior a Deus. O Senhor quer isso de nós. Ele quer que a gente deixe as tradições, os costumes, para vivermos o que Ele tem para nós. Há muito tempo atrás eu contei uma experiência. Eu morei em Rio Claro 1 ano. Eu trabalhava na indústria farmacêutica, eu saí de Araraquara, fui morar em Rio Claro durante 1 ano. Eu vinha para cá nas quintas-feiras que tinha culto na igreja, e eu vinha no sábado de manhã para a cidade, e eu ficava até domingo à noite. Dormia na casa do pastor e eu ficava servindo a Deus aqui. Eu era presbítero naquela época. E eu saía de Rio Claro e vinha para cá. A Cristiane era pequenininha. E um dia ela estava em casa, e ela estava na mesa com a gente, nós estávamos comendo, e tinha aquela comida que criança gosta. Sabe aquelas comidas que criança gosta? Jiló, não sei o que era. Era aquelas comidas que criança ama, sabe? Eu quero quiabo. Já viu criança chorando porque ela quer quiabo? Jiló. Né? E tinha uma comida dessa, alguma coisa que a Adriana tinha feito que criança ama. E na hora dela comer, ela era pequenininha, ela não quis. E eu falei, você vai comer? Não quero. E eu achei que de tanto insistir, chegou uma hora, eu dei um tapão na mesa, eu, pá! Você vai comer, porque eu tive que comer, e você vai comer. E ela chorou e comeu. Acabamos de comer, você imagine como fica o ambiente, né? Porque o diabo gosta desses momentos, da mesa, porque mesa é um lugar de reconciliação. O diabo vem ao altar. Eu confio em mim, você vai comer, porque se você comer, vai dar certo na sua vida. Essa é a minha confiança. Come! Aí ela comeu. Aí eu levantei e fui para o quarto. Quando eu estava indo para o quarto, o Espírito Santo me pegou. Aí o Espírito Santo falou assim para mim. Nunca vou esquecer. Por que você quer que tua filha viva o que você viveu? Se eu estou dando para ela algo diferente de você. Você comeu porque você vivia uma outra coisa. Ela não precisa viver isso. Ela não precisa comer isso. Eu tive que aprender a falar para minha filha, come porque é bom. E não porque eu tive que comer. Eu tive que abrir meu coração e falar, eu não quero mais isso. Eu nunca mais falei para os meus filhos, faça porque eu aprendi a fazer isso. Eu sofri isso e você tem que passar por isso. Não. Essas coisas eu não quero para meus filhos. Então, esse vai ser o tempo seu, nosso, de jejum, para vermos as tradições. Amém? Nós vamos levantar o nosso altar a Deus e arrancar esse altar pagão. A segunda coisa que nós vamos olhar é o altar da rebelião. Fale comigo, rebelião. Toda vez que você estiver nesse jejum, que você vê coisas que o Senhor quer de você, e você tem uma justificativa, isso é rebelião. Obediência é uma coisa, justificativa é outra. A partir do momento que você justifica, é porque você já está disposto a não fazer mais o que tem que fazer o certo. Você já justificou, acabou.
Ah, não pode mentir. Ah, mas eu menti, mas... Bom, já está justificando, acabou, não tem mais o que fazer. Você já acha que isso está certo. Então isso é rebelião. Quando você abre a palavra de Deus lá em 1 Samuel, capítulo 13, 1 Samuel, capítulo 13, olha o que diz no versículo 8. Esperou Saul 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, aonde? Mas todo lugar, parece que só tem Gilgal na Bíblia, gente. Chegando em Gilgal, o povo foi se espalhando dali. Então disse Samuel, trazei-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. Onde que se oferece o holocausto? No altar. Agora ele faz o altar dele. E ele deixa de confiar em Deus para fazer. Quando chega Samuel, você sabe o que Samuel vai falar para Saul, né? Obedecer é melhor do que sacrificar. Você não devia ter feito isso. Isso não era para você. Você não devia ter confiado nisso. Isso foi uma rebelião. Rebelião é pior do que pecado de feitiçaria. Deus vai falar para Saul. Então a rebelião no nosso coração é pior do que pecado de... É um altar entregue ao diabo. Então essa semana, no meu jejum, eu vou ficar olhando minhas tradições e vou olhar as minhas rebeliões. Eu lembro que eu tinha uma chefe, eu contei de manhã, né? A minha chefe sentava onde está a Adriana, a mesa dela era ali e a minha mesa estava aqui. Aí tocava o telefone, eu atendia, né? Eu falava o nome da empresa, boa tarde e tal. Oi, seu Luiz, tudo bem? Ela olhava para mim e falava assim, fala que eu não tô, fala que eu não tô. Parecia uma doida. Aí eu olhava e falava assim, ela não pode atender. Nossa, a mulher ficava, ela queria me matar. Ela, não estando nervosa, já era um demônio. Nervosa, o demônio ia embora, ele não aguentava. O demônio falava, vou embora, agora é você com esse negócio aí, não tem comigo, eu não aguento. Era um negócio terrível. E no final, eu falava para ela, Dona Ana, eu falei a verdade e resolvi o problema. Mas ela não queria que falasse a verdade. O que ela queria mesmo era que eu falasse a mentira. Para que o diabo depois me convencesse que eu, como jovem, um homem de Deus, um menino de Deus, um jovem de Deus, era um mentiroso. Então eu vou te falar, assuma o que você tem que assumir diante de Deus. Seja verdadeiro, porque o Senhor vai te honrar nas suas coisas verdadeiras. Não entra nessa situação, eu vou roubar na empresa, porque quando eu receber meu 13º eu vou devolver. Roubo é roubo. Leia as cartas de Paulo em Efésios, ele fala, não roubeis. Ele está falando com crente, crente rouba. Aí você fala assim, não, eu não roubo. Cuidado quando você fala que você não rouba. Porque tem gente que tem software pirata no computador. Tem gente que pega caneta no serviço, tira a fotocópia na empresa para seu uso pessoal. Tudo isso são roubos. Apóstolo, então eu não posso fazer mais nada? Pode fazer tudo que não seja roubo. Tudo. Não é mais fácil você chegar na tua empresa e falar assim, ei, posso tirar uma cópia para mim? É para mim. Eu posso tirar? E a pessoa fala assim, pode. Deixa eu contar uma coisa bem particular para vocês. Há uns 20 anos atrás, eu fui com a minha família para os Estados Unidos. E eu guardei muito dinheiro para comprar as coisas lá. E eu comprei muita coisa. E quando eu entrei no avião, na volta, naquela época, você tinha que assinar um papel se você estava com muamba. O que é muamba? Muamba é quando você passa da cota. Eu estava mais, mas eu estava muito acima da cota. Não era pouco, não, era muito. E eu peguei aquele papel, já começou a me dar uma cólica, né? Porque se você aceita um negócio, e se te pegarem, é 50% que você paga de imposto. Mas se você não coloca lá o teu xizinho e te pegarem, você paga o dobro do imposto. Nunca me pegaram. Eu estou com muita coisa, Senhor. Coloquei o X. Estou errado. Vou colocar o X.
Aí estamos com a minha família, pega o carrinho, a gente vai andando com o carrinho, e aí tem assim um cara lá na frente que fica dentro de uma cabininha, ele fica te olhando. E quando você vai vindo, aqui tem uma porta e aqui é a saída. E todo mundo vai saindo, todo mundo vai saindo. Eu sempre saí, e estou com o meu carrinho. Quando eu chego na frente dele, ele faz assim, ó, para cá. Eu, nossa, agora foi. Aí eu chego na frente da máquina, irmãos. Quem é que estava do outro lado da máquina para olhar minhas muambas? Uma japonesa. Você sabe como que é japonês? Pergunta para a Jussara. Eles fingem que têm olhos fechados, mas eles enxergam tudo. Eles veem mais do que a máquina. A hora que eu coloquei a primeira mala, é onde estavam os computadores, os celulares, o videogame, estava tudo lá. Quando eu coloquei a primeira máquina que passou, eu só vi a japonesa abrindo os olhos. Ela olhava para a câmera e olhava para mim. Olhava para a câmera e olhava para mim. E eu fiquei assim, né? Quase que morto. Ela olhou. Eu coloquei a segunda mala. Quando veio a segunda mala, aí estava pior. A hora que estava passando a segunda mala, ela, da mesma maneira, ela olhou para mim e falou assim, pode ir. Irmãos, eu peguei a mala, joguei em cima do carrinho, larguei minha família, nem vi minha família, eu saí que nem um louco de dentro dela. Sério, eu corri. Depois a Adriana vem com a mala atrás, ela fala, você me esqueceu, você não esqueceu, eu estava em fuga. Eu estava em fuga, não te esqueci. Mas a japonesa falou para mim, pode ir. Quando eu estava no meu carro, e eu agradecendo a Deus, ai, obrigado, Senhor, ela não me pegou, obrigado, Senhor, ela não me pegou. Aí o Senhor falou comigo assim, você sabe por que eu te parei? Desse jeito. Porque se você tivesse passado sem ninguém te pegar, você ia viver a tua vida inteira achando que você enganou o governo e que você roubou. A vida inteira você ia ficar pensando nisso. E Deus sabe como eu sou. Aquilo ia me fazer muito mal. Mas a partir do momento que o governo viu que eu estava com as moambas, e o governo falou, uma japonesa, irmãos, falou para mim, pode ir? É porque eu estava livre mesmo, né, irmão? Sim ou não? Então hoje eu posso falar, passei com as minhas moambas e deixaram. O que eu quero dizer para vocês? Façam o certo. O Senhor vai te defender. Se eu tivesse que ali pagar um imposto, eu iria pagar. Porque eu tinha colocado X, estou com coisas a mais. Faça o certo. Tire essas questões de rebelião do seu coração. Terceiro altar que nós vamos olhar. A questão da idolatria. Primeiro altar é sobre? Segundo altar? Rebelião. Tradição, rebelião. Terceiro altar, idolatria. Idolatria não é só para quem confia em ídolos. Idolatria é quando você confia em alguma coisa. Eu não vou conseguir ler tudo, porque como aconteceu de manhã, o horário está bem avançado. Mas eu quero que você abra, por favor, a palavra de Deus em 1 Reis, capítulo 12. 1 Reis, capítulo 12, é quando Israel vai ser dividido. Roboão e Jeroboão. Roboão vai ficar com o reino do sul e Jeroboão vai ficar com o reino do norte. Jeroboão vai fazer agora, ele vai ficar com 10 tribos, o maior número de pessoas. E no versículo 27, Jeroboão fala o seguinte, se este povo subir para fazer sacrifícios na casa do Senhor, ou seja, lá em Jerusalém, onde está Roboão, o coração dele se tornará do seu senhor, a Roboão, rei de Judá, e me matarão e tornarão ele o rei de Judá. Versículo 28 e 29. Pelo que o rei, tendo tomado conselhos, fez o quê? Gente, não é possível que isso aconteceu. O rei fez 2 bezerros de ouro e disse ao povo, basta de irem a Jerusalém.
vê aqui os teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito, pois um em Betel e o outro em Dan. Versículo 32. Fez uma festa no 8º mês, e no dia 10º do 5º mês, igual à festa que se fazia em Judá, e sacrificou no altar. É o que o diabo quer. Semelhantemente fez em Betel e ofereceu sacrifícios aos bezerros que fizera. Também em Betel estabeleceu sacerdotes nos altos que se levantaram. Para aqui só um pouquinho. Estava lá dentro. O povo estava liberto. Nós estamos em 1 Samuel, anos depois do Egito. E volta o bezerro e eles vão adorar o bezerro de novo. Por quê? Porque aquilo que você não resolve vai aparecer. Não há nada que esteja oculto que não venha a ser revelado. E o povo estava propenso a adorar essas coisas. Eu já vi uma pessoa, eu não posso dizer que é crente, mas eu já vi muitas pessoas que frequentaram a igreja evangélica voltando para a lama. Voltando para a sujeira. Voltando a confiar nos altares desse mundo. Não vou ler. Não vai dar tempo, mas depois você leia. Vou mostrar para vocês só o versículo 5, capítulo 13. Depois que esses altares foram construídos, versículo 5. O altar se fendeu e a cinza se derramou do altar, segundo o sinal que o homem de Deus apontara por ordem do Senhor. No capítulo 13 vai aparecer um profeta e vai falar assim: esse altar que vocês fizeram para esse bezerro, ele vai rachar. E chega no versículo 5, o altar racha. Então vamos lá. Se nós não tirarmos a idolatria de dentro do nosso coração, essas confianças erradas, idolatria é o dinheiro. Tem gente que tem idolatria ao dinheiro. Morre por uma banana que estraga em cima da mesa. Já viu pessoa assim? Se você nunca viu, pode ver esse cara aqui que eu era assim. Se estragasse uma banana na minha casa, eu ficava doido com a Adriana. Mas quando eu estava na rua, se alguém estava na rua, vamos tomar um café, eu queria pagar o café. Mas na minha casa não podia estragar uma banana. Porque eu queria que o meu dinheiro tivesse serventia. O meu dinheiro. Você tem que olhar tudo aquilo que substitui Deus na sua vida, que é importante na sua vida. Domingo é o dia do Senhor. É o dia do Senhor. Então, coloque o domingo para você adorar a Deus. Faça uma macarronada linda, onde você vai adorar a Deus com a sua macarronada. Reúna a sua família, coma com eles, adore a Deus. Mas que seja uma coisa para adorar a Deus, porque o domingo é o dia do descanso, é o dia para adorar a Deus. Ah, mas me ensinaram, apóstolo, me ensinaram que adorar a Deus é a semana inteira. Sim, irmão, mas esse tipo de ensino é tão maligno por um lado, porque ele quer desconstruir as verdades. A verdade é que tem um dia que nós temos que nos reunir para adorarmos a Deus como corpo. É o primeiro dia da semana. A verdade também é que todos os dias são para adorar a Deus. Mas o fato de todos os dias serem para adorar a Deus não pode desconstruir a verdade onde a igreja se reúne para tomar a ceia, onde a igreja se reúne para confessar pecados, onde a igreja se reúne para um orar pelo outro. Então eu tenho que ficar com a verdade. Amém? Então, idolatria. 3 altares que nós vamos vigiar essa semana. Primeiro, tradição. Segundo, rebelião. Terceiro, você vai jejuar e vai pedir para Deus: Senhor, o meu altar está dividido? Porque se tiver dividido, irmão, ele vai rachar. Vai rachar. Você vai perder tudo que você está fazendo. No final você vai falar: por que eu estou perdendo meus filhos? Por que eu perdi minha empresa? Por que essa situação aconteceu na minha vida? Porque tem muita coisa que a gente nunca vai entender. Já andando certo, nós já temos um monte de riscos. Então eu preciso ter meu altar totalmente confiado a Deus. Amém?
Feche a sua Bíblia, nós vamos orar. Eu queria chamar aqui para frente os pastores, os presbíteros, que estavam com a gente na reunião de oração aqui antes de começar o culto, porque eu quero orar com você. Eu vou fazer como eu fiz de manhã, escute uma coisa, enquanto eles estão vindo para frente, os diáconos, podem vir ministros. Talvez, a sua tradição, talvez a tua rebelião, ou talvez a tua idolatria, já te impediu de fazer muitas coisas aqui dentro. E você nem percebeu. Você achou que você estava no controle, mas quem está te controlando são esses altares que você dedicou a alguém. E aí a gente fala assim, vem para frente para receber unção. E aí você fala assim, mas eu não preciso disso. Onde está escrito que eu tenho que receber unção? Bom, a Bíblia diz que a unção, a gordura quebra o jugo. Se está dizendo que quebra o jugo, é porque quebra o jugo. Eu não preciso de mais nada. Eu lembro que antes de eu receber o reconhecimento da igreja como apóstolo, eu lembro que eu estava num congresso lá na Alemanha, junto com a Adriana, com Peter Wagner e Neuzi Tioca e várias pessoas. E eu tinha muita dificuldade para entender a questão de apóstolos. Eu não aceitava. Não, eu sou um pastor, eu não quero... Que apóstolo? Não existe apóstolo. Eu tinha uma dificuldade enorme de aceitar isso. Até porque da igreja de onde eu vim, o apóstolo que era da igreja me feriu muito. Então eu não queria nem ouvir falar de apóstolos. E chegou lá na Alemanha, meu coração então tinha o meu altar, né? Isso é o certo, é como eu creio. Aí eu ouvi um pastor, um jovem pregando, e ele era da Cortina de Ferro, da antiga Alemanha, da Cortina de Ferro. Não sei se ele era da Áustria, da Tchecoslováquia, não sei onde que ele era. Estava com um tradutor. E aí perguntaram assim para ele, por que você é apóstolo? E eu quis ouvir. Aí ele falou assim, eu sou apóstolo porque na igreja a Bíblia diz que tem apóstolos. E eu fiquei pensando, é só isso? Não vai me dar 35 versículos, 10 explicações? Não vai me dar uma tese sobre isso? Não, eu sou apóstolo porque a Bíblia diz que tem apóstolos. E aí eu me lembrei quando eu me converti, que a palavra de Deus está acima de tudo. E eu falei, bom, se é assim... Aí eu cheguei aqui na igreja e falei assim, vamos estudar os 5 ministérios. Apóstolos, profetas, pastores, mestres e evangelistas. Se tiver apóstolos entre nós, se a igreja reconhecer que tem apóstolos, nós vamos levantar apóstolos, profetas, mestres. E aí a igreja reconheceu que eu era um apóstolo. Pronto. É porque a Bíblia diz. Talvez você tenha na sua vida algumas tradições que você veio da sua igreja, onde você se converteu. Não, na minha igreja não era assim. Não importa como que a tua igreja faz, não importa como essa igreja faz, a questão é o que a Bíblia nos manda fazer. Por que nós entregamos alimentos na igreja? Porque a Bíblia diz que nós temos que fazer o bem. Então nós entregamos. Mas eu não concordo. Isso é rebelião. Acredite. Você precisa entender que aquilo que Deus nos manda fazer, nós temos que fazer, porque é bíblico. Então, nós vamos ter um momento de unção aqui. Quem que está no teclado, Adri? Nós vamos ter um momento de oração. E a unção quebra o jugo. Se você precisa que alguém ore por você agora e te abençoe, pastores, presbíteros, nós vamos abençoar a vida deles, amém? Vamos orar e vamos abençoar. Não são todos que precisam, mas se você olha e fala assim, eu preciso, eu quero entrar nessa campanha, eu preciso que coloque óleo sobre a minha cabeça, eu quero que Deus me mostre, porque eu tenho certas dificuldades, ou eu tenho certos medos, ou eu preciso, não sei, não importa. Seja lá o que for necessário, nós queremos te abençoar para nós começarmos esse jejum. E aí você vai dar o seu nome lá na nossa lista, vai colocar, eu vou jejuar na quarta-feira, das 18 às 6 ou das 6 às 18. E você sabe que você tem um compromisso de oração essa semana, para que Deus te mostre quais são as tradições, quais são as rebeliões e qual é a idolatria que pode estar dividindo o teu altar com Deus. Esta campanha é para destruir altares. Nós queremos somente que Deus receba de nós, receba o que nós temos. Amém? Então, eu vou fazer uma oração, não se levante.
Depois que eu terminar essa oração, eu vou falar, pode vir para frente. Aí você vem para frente para receber a oração se você precisa. Amado Deus, eis aqui os teus servos, homens que o Senhor disse na tua palavra, que o Senhor usaria para abençoar a tua igreja. Eis aqui, Senhor, os teus homens, tuas mulheres, que o Senhor um dia colocou óleo sobre a cabeça deles para fazer o que eles vão fazer. E eu peço que haja manifestação do teu poder, e que este óleo que está na mão deles, que nos separa, nós deles, e coloca o Senhor nesse meio, que o Senhor os abençoe, e que esta unção quebre julgos, que esta unção liberte, que esta unção traga clareza, e que este tempo de desafio, porque vai ser um grande desafio, Senhor, na nossa vida, que esse tempo de desafio possa realmente trazer à luz o que precisa ser trazido, para que o nosso coração seja só teu, e nós possamos dizer que nós te amamos com todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa força. Abençoa-nos, Senhor, nesse momento, abençoa a vida deles em nome de Jesus. Se você precisa, venha para frente que eu vou continuar orando. Senhor, quero pedir pelos meus irmãos que agora vão vir para frente. Quero pedir para que o Senhor os abençoe com este óleo, para quebrar o jugo, e para que no meio dessa campanha haja, Senhor, libertação. Senhor, que seja realmente um desafio na vida deles, que seja um desafio na vida delas. Realmente, Senhor, que nós possamos ser desafiados pelo Senhor a fazermos o que é certo e a entregarmos o nosso coração totalmente a Ti. Faz a Tua obra na nossa vida, faz a Tua obra no nosso coração. Destrói, Senhor, tudo aquilo que pode estar nos impedindo de enxergarmos a verdade, de vivermos a verdade. Destrói, Senhor, tudo aquilo que veio por meio de tradições, que encheu o nosso coração de rebelião, que nos fez acreditar que por meio do nosso braço nós vamos vencer, que é o nosso dinheiro que nós vamos fazer com o nosso dinheiro. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos realmente dizer que tudo é teu, a nossa vida é tua, e que nós confiamos em Ti, confiamos na Tua igreja, confiamos uns nos outros, porque nós somos Teus filhos, somos uma família. Destrói, Senhor, esses ambientes de desconfiança, de mentira, de engano, porque os Teus filhos foram enganados e eles acham que todo mundo vai enganar eles. Tira esse engano do coração dos Teus filhos, dá alegria para eles fazerem as coisas, Senhor, para que eles não façam com tristeza, mas façam com alegria, sabendo que é o Senhor que está à frente da igreja, o Senhor que está à frente da vida deles, da família deles. Porque, Senhor, se nós não confiamos na Tua igreja, quando nós mais precisarmos, não teremos resposta. Se nós não confiamos no Senhor da igreja, quando nós mais precisarmos, o Senhor não estará no meio da igreja. E nós queremos romper com essas mentiras do diabo. Nós queremos dizer que nós cremos em Ti, nós amamos tudo que o Senhor criou. Nós amamos a família, nós amamos o trabalho, nós amamos a igreja, nós amamos a nós mesmos, nós Te amamos. Nós confiamos em Ti, nós cremos no que o Senhor fala na Tua palavra. Então fortalece-nos, dá-nos alegria. Senhor, eu peço que o Senhor gere no coração dos Teus filhos alegria. Alegria para falar a verdade, alegria para não roubar, alegria para destruir tudo aquilo que traz dano sobre a vida deles, drogas, álcool, fumo, tudo aquilo que pode estar escondido, que ninguém vê, mas o Senhor um dia vai trazer à luz. Violência, ira, Senhor, arranca isso do nosso coração. Queremos ter um altar que seja totalmente Teu. Queremos ser mansos, queremos ser apaixonados por Ti, e o nosso amor por Ti traga a verdade sobre a terra, a Tua verdade e não a nossa. Ó Deus, abençoa o Teu povo, abençoa-nos, ó Deus, como igreja. Abençoa, Senhor, que esta unção quebre este jugo, que esta unção traga bênção sobre nós. Oh Pai, faz essa obra. Agora eu queria convidar toda a igreja a ficar em pé. Vamos orar.
vamos dar início a esse jejum diante do Senhor. Fique em pé. É você com Deus, meu irmão. Nós somos irmãos, nós nos amamos como família, mas eu não posso fazer o que você tem que fazer, e você não pode fazer o que eu tenho que fazer. Então agora é a nossa parte, agora é a nossa vez, agora é a hora de nós entrarmos na presença dEle, do Senhor, e falarmos para Deus: Senhor, toca no nosso coração, e vê se há em mim, como Davi fala no Salmo 139, vê se há em mim algum caminho mau. Você pode fazer essa oração, você pode falar para Deus: Senhor, sonda-me, vê se há em mim algum caminho mau, Senhor, e dirige os meus passos. Faça essa oração a Deus, fale para Deus: Senhor, dirige os meus passos, dirige os meus pensamentos. Fale para Deus: Senhor, eu quero que o meu coração seja só teu, eu não quero dividir o meu coração com mais ninguém. Eu quero que quando as coisas dê certo na minha vida, eu possa dizer com muita alegria: é o Senhor, foi o Senhor. Deus, nós nesta noite queremos apresentar ao Senhor essa nossa campanha que o Senhor colocou no nosso coração como igreja. Senhor, nós fomos desafiados pelo Teu Espírito para nós nos alinharmos à Tua vontade. Então, Senhor, que nesse tempo de desafio, de conflito, de confronto que vai acontecer dentro de nós, o Senhor nos fortaleça. Que esta unção que está sobre a vida desses que precisam se manifeste dando força, graça. E nós possamos chegar daqui a 30 dias totalmente diferente de como nós estamos hoje. Que nós possamos chegar daqui a 30 dias felizes por vermos o Senhor agindo na nossa vida de maneira tão diferente. Age sobre a vida dos meus irmãos. Senhor, age sobre o meu coração. Senhor, mostra o que está errado no meu coração, Senhor, porque o Senhor sabe quem eu sou. Ajuda-me, Senhor. Ajuda-me, Senhor. Limpa o meu coração. Dá-me um coração igual ao Teu, Senhor. Ajuda-nos como igreja. Ajuda-nos como igreja. Abençoa-nos, Senhor. Colocamos esse tempo de jejum na Tua presença e pedimos que o Senhor fale conosco à noite, por meio de sonhos, por meio da boca de profetas aqui da igreja, por meio de sinais. Traz a Tua direção para as nossas vidas. Nós queremos Te agradecer, Senhor, por podermos fazer esse jejum, onde confiaremos ao Senhor as nossas vidas e este altar. Seja o Senhor engrandecido hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém? Pode se assentar, nós vamos tomar a ceia. Queria chamar o pessoal que vai estar aqui na frente, nos ajudando na ceia. Nós vamos tomar a ceia. Por favor, chamem as crianças. Se tem algum papai que tem criança muito pequenininha, precisa ir buscar lá no berçário, no maternal, né? Não é berçário, é maternal. Por favor, vá lá buscar. Nós vamos tomar a ceia juntos. Vamos ter um momento de adoração. Falar para o teu irmão, vai ser tremendo. Você sente, irmão, que vai ser diferente? Vai ser diferente. Eu sinto que vai ser uma coisa diferente. Faça a sua parte, entra no jejum. Um dia da semana. Vai ser uma grande bênção. Vamos esperar as crianças chegarem. E aí eu vou distribuir o pão para nós comermos juntos e bebermos o cálice juntos. O Senhor Jesus, quando estava com seus discípulos, Ele disse para nós comermos e bebermos juntos. Comermos do seu corpo, do pão que simboliza seu corpo e do cálice que simboliza seu sangue. E só quem podia participar dessa mesa eram os discípulos. Ou seja, somos nós. Amém? Só nós podemos participar da mesa do Senhor. Isso é um privilégio. O pão representa o seu corpo, que foi partido por nós, foi moído por nós. O cálice simboliza o seu sangue, que foi derramado por nós. Ou seja, naquele altar, naquela cruz, Jesus se entregou por nós. E agora nós nos entregamos a Ele.
como um sacrifício vivo, santo e agradável a Ele. Deus tem que olhar para nós e falar assim: eu me agrado, eu me agrado, eu me agrado. Porque nós somos um sacrifício vivo que agrada a Deus. Amém? A nossa vida tem que agradar a Deus. Então que Deus te abençoe. Tem algum papai que está sentindo falta do filho aqui? Levanta a mão aí que eu espero. Todas as crianças já estão aqui dentro? Sim? Então nós vamos comer juntos. Pai, obrigado por esse pão que simboliza o teu corpo, Jesus. Alimenta-nos agora, fortalece-nos, para que nós possamos caminhar, ó Deus, em integridade, por meio da tua morte, porque foi esse o teu desejo, morrer pelos nossos pecados, para que nós fôssemos livres, para poder te amar e te servir com santidade. Então, Senhor, que este pão nos fortaleça para nós cumprirmos a missão que o Senhor nos deu e para que nós sejamos santos como o Senhor é santo. Abençoa-nos, Deus, nesta comunhão, com o exemplo do teu corpo aqui entre nós, com a figura do teu corpo que está aqui entre nós, em nome de Jesus. Amém. Segure o pão nas suas mãos, as crianças devem segurar também. Você segura do seu filho para nós podermos comer juntos. Amém? Ao entrar nesse santo lugar, me alegro em poder me achegar para ver tua glória e tua beleza e intimidade te adorar. Confiante posso me aproximar da tua mesa, quero participar. Tudo que posso fazer é prostrar-me e com meus lábios proclamar: meu pão, minha luz, minha oração, és tu, Jesus, meu Deus, meu amor, minha canção, és tu, só tu, Jesus. Ao entrar nesse santo lugar, me alegro em poder me achegar para ver tua glória e tua beleza e intimidade te adorar. Confiante posso me aproximar da tua mesa, quero participar. Tudo que posso fazer é prostrar-me e com meus lábios proclamar: meu pão, minha luz, minha oração, és tu, Jesus, meu Deus, meu amor, minha canção, és tu, só tu, Jesus. Levante o pão que está na sua mão. Vamos orar mais uma vez. Senhor, somos uma família. Somos um corpo. Tu és o cabeça desse corpo. Tu és o Senhor da igreja. Senhor, estamos na tua presença e pedimos, abençoa-nos agora. Senhor, se alguém está enfermo aqui, não por causa do pão, mas porque o Senhor está aqui, cura agora os teus filhos. Que toda doença saia do nosso meio. Câncer desapareça. Toda enfermidade saia desse lugar.
Em nome de Jesus, espíritos de enfermidade, eu te repreendo, saia desse lugar. Senhor, traz a tua cura sobre nós, traz a prosperidade sobre a tua igreja, traz o suprimento para esse mês, traz a bênção sobre cada um, traz a tua bênção sobre este casal, Senhor, sobre essa família. Enche-os de amor, de graça. Traz a tua bênção sobre os filhos dos filhos. Traz a tua bênção, Senhor, sobre nós. Nós te amamos, confiamos em ti. Eis aqui o nosso coração. Alimenta-nos agora, Senhor, com a tua presença. Assim como este pão é presente, que o Senhor seja presente na nossa vida. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Coma e faça você a tua oração e agradeça a Deus. Aleluia. Obrigado, Senhor. Oh, aleluias. Obrigado, Pai. Obrigado porque a morte foi vencida, Senhor. Obrigado pelo teu amor, por ter me comprado, por ter nos comprado com a tua morte na cruz, Senhor. Obrigado. Obrigado por ter nos tirado do Egito. Obrigado por ser o nosso Deus. Nosso coração é teu, Senhor. Abençoa-nos, Pai. Toda a glória ao teu nome. Da mesma forma, irmãos, que eles comeram o pão, os discípulos comeram o pão, na noite que Jesus foi traído, Jesus disse, comei dele todos, eles comeram. Da mesma maneira, depois de terem comido, Jesus pegou o cálice e ele disse, esse é o cálice da nova aliança, do meu sangue. Não tem mais ninguém para morrer por nós. Jesus já morreu. Não precisamos mais de nenhum tipo de sacrifício, ele já fez o sacrifício. Agora o que nós precisamos é viver para ele. Amém? Então que você possa se alegrar pelo sangue de Jesus que nos comprou, nos justificou. Quando Deus nos olha, Ele não vê mais o nosso pecado, Ele vê o sangue de Jesus sobre nós. E é por esse sangue que a gente vai entrar no céu. É o nosso passaporte. Nós temos um passaporte carimbado. E a impressão desse carimbo é o sangue de Jesus. E nós vamos entrar no céu por isso. Amém? Você segure o cálice na sua mão para nós podermos beber juntos e adorarmos o Senhor. Sacrifício vivo se entregou por mim, com armas de amor ele lutou até o fim. Vestido de silêncio, o semblante era de dor, e a todos que o feriu lá no Calvário perdoou. Subiu naquela cruz, sem nada reclamar, Cordeiro imaculado que sofreu por me amar. E a minha vida foi lavada pelo sangue de Jesus. Minha história dividiu antes e depois pelo sangue de Jesus. Fui salvo pelo sangue, fui curado pelo sangue. Fui liberto pelo sangue. Fui comprado. Fui comprado pelo sangue, o sangue de Jesus, que me leva até o céu. O sangue de Jesus. Obrigado.
vermelho, forte e fiel, suportou a cruz, a preço de sangue, por amor, precioso sangue de Jesus. Sacrifício vivo, eu quero ser pra Deus, tão puro e agradável como Cristo ofereceu. Com a sua verdade vou me comprometer, ser um exemplo vivo de sua graça e poder. Como a mim mesmo, a quem me odiar, usar as minhas mãos para outras mãos abençoar. E já não vivo eu, mas agora Jesus Cristo vive em mim, e o meu passado apagou. Sua família, vamos nos reunir para tomar o cálice. Vá para perto da sua família, vamos beber juntos. Ninguém pode ficar sozinho, amém? Na ceia, Jesus estava com seus discípulos, todos estavam juntos, comeram do mesmo pão, beberam do mesmo cálice. Na Páscoa, todo mundo comeu do mesmo cordeiro. Nós temos que estar juntos agora para fazermos isso. Não podemos fazer sozinho. Fica junto de alguém. Vai perto de alguém aí, ó. Vai junto de alguém. Ah, vai chegar. Ei, gordinho. Opa, fortinho. A ele, né? É você mesmo, viu? Amém. Deixa eu ficar aqui para ficar de frente. Pode ficar aqui. Amém. Todo mundo já está junto? Glória a Deus. Olha para quem está perto de você e fala assim: esse cálice simboliza o sangue do Senhor Jesus. Foi derramado por nós. Ele fez a obra por nós. Para que nós pudéssemos ser um nele. Ele perdoou todos os nossos pecados. Ele pagou o preço como uma vítima no altar. E agora Ele quer o nosso coração. Que o nosso coração seja dele. Se eu pequei contra você, me perdoe. Em nome de Jesus, eu declaro, nada e ninguém vai separar a nossa família. O Senhor é o Senhor da nossa casa. O Senhor é o nosso Deus. E que a nossa vida engrandeça o Senhor. Vamos beber? Beba e adore o Senhor. Aí ore com a sua família.
Vamos orar? Ore com a sua família. Senhor, quero te agradecer por esse momento, quero te agradecer pelo teu amor, quero te agradecer pela graça que o Senhor nos dá de podermos servir ao Senhor, de amarmos o Senhor. Senhor, marca as nossas vidas nesta noite, que nós possamos caminhar com o Senhor em santidade, em amor, que nós possamos realmente proclamar o Senhor como um Deus vivo sobre a terra através da nossa vida, que o Senhor seja engrandecido, que a nossa cura, que a nossa prosperidade e que até mesmo o nosso sofrimento fale do Senhor e anuncie a tua graça. Que o Senhor seja engrandecido em todas as áreas da nossa vida. E nós te adoramos e te exaltamos e oramos como o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Aleluia. Dá um beijo na sua família, abençoa a sua família. Te amo. Te amo, filho. Eu também te amo. Te amo. Glória a Deus. Te amo, Mateus. Depois que eles tomaram a ceia, eles cantaram um louvor, adoraram a Deus. Vamos adorar a Deus e depois eu vou abençoar a igreja. Amém?
pro teu irmão, nada de tristeza mais sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Que seu coração seja um coração alegre, um altar abençoado. Que o Senhor Deus te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te faça prosperar. Que onde você colocar as tuas mãos, o Senhor te abençoe. Onde você colocar os teus pés, o Senhor santifique. Onde você andar e tocar, que o Senhor promova milagres. Que esse mês seja um mês abençoado na sua vida. Que não falte o pão. Que não falte a chuva sobre a sua vida. Que não falte nada sobre a sua casa. Que o Senhor guarde a tua entrada e a tua saída. E que a Jesus que está sentado no trono, ao nosso Deus, ao nosso Senhor que morreu por nós, a Ele, a Jesus, seja a honra e a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Deus te abençoe. Vai na paz. Quinta-feira, continuamos o nosso jejum. Amém? Pega lá na lista, coloca teu nome, se comprometa, está orando. Começa amanhã às 18 horas e vamos até sexta-feira às 18 horas. Deus te abençoe.